Oi, gente, a paz do Senhor, irmãos. Venho compartilhar com vocês mais uma palavra, porque alguém me pediu para orar para seu filho, me escreveu contando que o filho está passando nas drogas, então eu resolvi fazer esse vídeo para essa pessoa saber como Deus é maravilhoso, como Deus transforma. Amém? Vou ler Mateus 16. Vou ler o 21, 22, 23, 24. Amém. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. E também esse 18 aqui. Pois também eu te digo, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus falando com Pedro, para vocês verem, irmãos. Pedro era um homem de espada, um homem violento, um homem que tudo, que ele fazia era só pensando assim na batalha, em vencer neste mundo. Ele não conhecia também. Jesus estava chegando naquela época, ensinando para eles, não conheciam as coisas de Deus ainda, então eles viviam da maneira deles. Então Pedro não aceitou que Jesus tinha que passar pela cruz. Ele falou: não, tenha piedade de ti, você não pode sofrer morte de cruz. Que só os ladrões naquela época, assassinos, cometiam crimes que iam para a cruz, mas Jesus tinha que fazer isso por nós. E Pedro deu a opinião dele, ele achou que ele estava certo, mas Jesus viu que aquilo não era Pedro, era um demônio. Jesus expulsou. Jesus também falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes, entendeu? E tudo isso, e Pedro cortou a orelha de Malco, do soldado lá, mas em tudo isso, o diabo querendo cilandar Pedro, tudo isso Jesus não deixou. Jesus transformou Pedro e disse: sobre essas pedras edificarei, você será, Pedro, uma pedra que edificarei a minha igreja, porque ele era chamado de Simão, E Deus falou: Simão Pedro, agora você vai edificar a minha igreja. E num culto que Pedro fez, 3.000 almas se converteram, todos falando em línguas, foi uma bênção. Então esse era o Pedro que cortava a orelha das pessoas, que defendia Jesus, não queria deixar Jesus passar pela morte, e vivia de espada, entendeu? Tudo dele era... Eu era um tempo assim, porque eu, como eu era sozinha, eu lutava com minhas garras, assim. Tudo que eu tinha que fazer, eu achava que era eu. Deixa que eu vou lá e faço. Até eu redescobri, olha, irmãos, 14 anos eu já estava na igreja evangélica, mas para mim entender quem era Deus, demorou. Para mim entender que era Deus que fazia, que acontecia na minha vida e trabalhava na minha vida, demorou. Hoje eu sei que eu tenho um Deus que luta por mim. Então eu estou dizendo para você, minha amada, que pediu para orar para o seu filho, que
estava apavorada, creio que não está mais tão apavorada por seu filho nas drogas. Muitas pessoas não conhecem a Deus, então elas não conheciam a Deus, elas foram criadas em outra igreja, em outros caminhos, e não conhecem a Deus, então elas não sabem, elas não foram criadas na igreja, no evangelho, então elas não sabem que teriam de criar seus filhos no evangelho. Então, muitas vezes elas deixam os filhos à vontade e acontecem várias coisas. Então, minha irmã, eu estou te falando, creia nesse Deus, que Ele é fiel. Do mesmo jeito que Ele transformou Pedro, Jesus passou pela outra banda e foi para Gadara, cidade de Gadareno. Ali ele viu um endemoniado que ele teve até que expulsar os demônios e mandar para os porcos. Aquele endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, se cortava, vivia amarrado, saía, não ficava amarrado porque ele tinha força, os demônios faziam ele soltar aquelas correntes. Um homem que vivia perturbado, e Jesus foi lá e libertou. E aquele homem foi tão limpo, liberto, que ele falou: Jesus, deixa eu ir com você para o mundo pregar o evangelho. Jesus falou: fica aí, fala do que foi feito na sua vida. Ele ficou, e ele ganhou a cidade toda, lá em Decápolis, aquela cidade. Foram todos convertidos porque viram que o homem, que era um perigo para eles, que eles assustava eles, tinha sido convertido, estava limpo, liberto. É isso, minha irmã, é Jesus. Só Ele pode salvar teu filho. E eu creio, do mesmo jeito que Ele ressuscitou Lázaro, que já fazia 4 dias cheirando mal, do mesmo jeito que Ele libertou aquele endemoniado gadareno, que expulsou os demônios de Pedro, libertou Pedro também, sabe? Que foi usado. É o mesmo Deus que vai te dar vitória, que vai cuidar do seu filho. Creia, minha irmã, pela tua fé. Deus tem o poder de tirar ele das trevas, como nos tirou, que a gente estava num mundo horrível. E Deus foi lá com a tua infinita misericórdia, com o teu poder, com a tua graça, com as tuas mãos santa, poderosa, nos arrancou de lá. É assim, irmãos. Então, minha amada, se você está ouvindo esse vídeo, se você, nos meus comentários, falou, pediu oração, falou do seu filho para mim, é porque você assiste meus vídeos. Então, estou te falando, minha amada, Deus tem poder para libertar seus filhos. Vou te contar só um pedacinho de algo na minha vida, que eu fui pai e mãe, então eu trabalhava muito. Aí, quando eu chegava, minha filha estava em casa, e meu filho, né, menino homem, sempre sai para a rua, pelas ruas afora, mas ele não estava fazendo coisas indignas não, mas estava na rua. Aí eu ia buscá-lo, né, que eram meus filhos todos dentro de casa, eu tinha 2 nesse tempo. Aí eles já sabiam, os meninos da rua já sabiam que eu andava atrás do meu filho, então eu falava assim: por que você fica atrás dele? Por que você não fica atrás da menina que é mulher, ela que é mulher? Eu falei: mas ela não sai de casa, ela não dá trabalho. E aí os meninos gostavam de saber que eu era crente, eles falavam assim: seu filho está preso. Eu falava: está amarrado. Nunca. Meu filho está na igreja. Meu filho vai virar um pastor. E eu sempre falava isso. Toda vez que eu ia procurar meu filho buscar: ah, mãe, estou aqui na fogueirinha, estou aqui, mãe. Em tal lugar, eu ligava para ele, ele falava: estou aqui e tal. Aí eu ia lá. Sempre eles falavam: ah, seu filho vai preso. Eu falava: jamais, meu filho vai ser um pastor. E hoje é um pastor. Graças a Deus, uma que eu profetizei, uma que eu criei nesse Deus. E meu filho, graças a Deus, nunca se envolveu com polícia. Não, eu falo isso para a glória do meu nome, para a glória do nome do Senhor, porque tudo está na mão dele, porque ele cuidou. Amém, irmãos? Então, sempre, sempre, eu olhei, eu fiz aquilo que eu pude, porque Deus entrega na nossa mão para a gente cuidar, mas quem cuida mesmo é o Senhor. Amém? Então, eu estou te falando, minha amada, não te preocupa, que Deus vai cuidar do seu filho. Ele tem poder para libertar seu filho. Ele tem poder para amaldiçoar esse mal que está na vida dele.
é o mal que tem que ser amaldiçoado, não ele. Ele é uma bênção. Deus veio para os que têm pecado, porque os que não têm pecado não precisam de Deus. Nós somos pecadores. Como diz, a igreja é um hospital da alma, para libertar aqueles que estão com uma ferida. Algum motivo, alguma coisa levou ele a esse caminho. Mas só que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que derramou seu sangue puro, carmesim, vai limpá-lo, vai libertá-lo, vai dar vitória, irmã, vai confiando que Deus tem um caminho para ele, um caminho para você. Deus não veio para nos deixar do jeito que estávamos, não. Deus não fez nossos filhos para povoar o inferno, não, assim, para habitar no céu. Amém, irmã? Eu creio que você vai entender nessas minhas pequenas palavras. Eu sei que você, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, na vida desse seu filho, que eu estou orando por ele 24 horas, as madrugadas, Deus me incomoda para orar, e eu oro todos os dias. Amém, irmã? Eu sei, eu não vou falar o nome dele porque eu acho que não devo, mas eu sei que Deus está te ouvindo, que Deus, Alabassurianda, está cuidando de ti, está cuidando do seu filho. Ele não é o primeiro, não será o último, mas ele é um filho de Deus. Deus tem misericórdia dele, porque Deus é misericordioso. Deus tem prazer em abençoar, tem prazer em nos livrar, em nos tirar do lamaçal do pecado, como ele me tirou. Amém, irmãs? Receba a paz, aí receba a vitória. Eu já profetizo seu filho, liberte seu filho. Olha, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pregando o Evangelho, falando a palavra de Deus, irmã. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama muito. Ele está ouvindo tuas orações, alcançando o teu coração. Amém, irmã? Continuar orando. E creio que todos estão ouvindo isso, que você pediu oração para o seu filho. Não precisa falar o nome, que Deus conhece. Todos vão te ajudar em oração, porque Deus é fiel. E vai fazer maravilhas na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E deixo-vos a paz.